cada vez menos inadimplentes. Pesquisa da FEComércio mostra que o catarinense gosta de pagar as contas em dia e você vai ver também. Caixa Econômica Federal quer se tornar o principal banco para a nova modalidade de crédito consignado do país. Foi dado início à declaração do Imposto de Renda ano 2025. Mesmo com toda a polêmica, rotativo da área central de Criciúma é ampliado e começa a cobrança. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, nessa segunda-feira, abrindo a semana, dia 17 de março de 2025. Para quem gosta, a temperatura está aí na casa dos 24 graus, tempo bom, firme em todo o sul catarinense. Daqui a pouco a gente amplia as informações do tempo para você, que essa semana vai ficar assim, né? Dá uma esfriadinha de manhã, puxa a coberta, depois quando acorda já alegra o dia com uma temperatura amena até a casa dos 25 graus e assim vamos seguir durante a semana. Aquele calorão ou então extremo ainda não vai se repetir, pelo menos nos modelos mostram isso pra gente também. Mas o final de semana, para quem curte, teve geada na serra, gente. Isso mesmo, geada lá na área da neve, né, no caminho da neve, em São José. Teve geada também no Rio Grande do Sul, enfim, a temperatura está assim, um pouquinho maluca, mas para quem gosta, como eu disse, temperaturas amenas durante toda a semana. Já já a gente amplia as informações para você. E a Caixa Econômica Federal está se preparando para se tornar um dos principais agentes do novo formato de crédito consignado, voltado para trabalhadores do setor privado. O grande atrativo desse novo crédito é a redução significativa das taxas de juros, que devem cair de uma faixa de 6 a 8% ao mês para algo referente entre 2 a 3%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a iniciativa por meio de uma medida provisória. A nova taxa de juros do empréstimo consignado estará disponível a partir do dia 21 desse mês, para todos os 47 milhões de trabalhadores formais por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O programa foi batizado de Crédito do Trabalhador e dará acesso a empréstimos com desconto garantidos pelos recursos do FGTS. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou que com juros menores, a base de clientes deve subir de 4 a 5 vezes em um ano, e que a expectativa é que a taxa de juros caia pela metade. Os juros atuais são de cerca de 6 a 8%. A partir da próxima sexta-feira, a taxa deve ficar entre 2 a 3%. O limite máximo do comprometimento da renda é de 35% do salário e é descontado diretamente da folha de pagamento do trabalhador. Gente, é empréstimo, tá? Tem que ficar ligado, tem que prestar atenção. Olha só, o governo do estado anunciou a nomeação de 48 novos agentes periciais da criminalística da Polícia Científica de Santa Catarina. Os aprovados no concurso público do edital de janeiro de 2022 são profissionais que vão ser distribuídos em todas as superintendências do órgão, reforçando o compromisso do governo do estado com a segurança pública. Os novos agentes passarão por um rigoroso processo seletivo, incluindo provas teóricas e avaliações psicológicas, demonstrando sua capacidade técnica e aptidão para exercer as suas funções. A nomeação desses servidores atende à crescente demanda de perícia criminal e de exames periciais cada vez mais robustos, além da confecção da carteira de identidade. Então, portanto, mais agentes para a Polícia Civil, promessa do governador Jorginho Mello. Semana retrasada também o delegado de polícia conversou com a gente, Ulisses Gabriel, falando sobre isso. Agora, então, eles vão tomar posse e ser distribuídos pelo estado. Olha só, começa a valer um imposto zero para a importação de alguns alimentos, como carne, açúcar, milho e café.
O governo anunciou a decisão de zerar os impostos de importação para alguns alimentos. A medida deve ajudar na diminuição dos preços desses itens que estão pressionados pela inflação. No momento, a inflação é uma das principais preocupações do governo Lula, porque isso tem um grande impacto em como a população enxerga a gestão do presidente. Confira a lista de produtos. A carne estava com a tarifa de importação em 10,8%, o café com 9%, o açúcar com 14%, o milho com 7,2%, o azeite com 9%, o óleo de girassol com 9%, a sardinha com 32%, biscoitos com 16,2% e as massas alimentícias com 14,4%. O governo federal afirmou que ainda não tem um estudo concluído de qual será o impacto financeiro para o consumidor, ou seja, o preço do produto final na prateleira do mercado para o consumidor. Gente, ficar de olho, só pegar promoção, é o jeito. A seguir, Receita começa a receber as declarações do imposto de renda. Uma da tarde, mais 25 minutos. É importante que a gente lembre que o preço do café já subiu quase 40% no mundo todo. E, de acordo com a ONU, essa alta deve continuar durante os próximos 4 anos. O preço mundial do café subiu 38,8% em 2024. O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil e no mundo, atrás apenas da água. Os produtores brasileiros têm aberto espaço em novos mercados internacionais, o que influencia na oferta da bebida internamente e causa a alta do preço. Outro fator é o calor e a seca, que impedem o desenvolvimento e acabam prejudicando a oferta, corroendo os estoques globais. O preço do café arábica, por exemplo, se elevou em 70% no ano passado e mais de 20% até agora neste ano. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, os valores devem se manter altos pelo menos durante 4 anos, e cerca de 80% desses aumentos de preço serão repassados aos consumidores ao longo de 11 meses na União Europeia, enquanto nos Estados Unidos 80% dos aumentos serão repassados ao longo de 8 meses. Gente, deu início nessa segunda-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025. E quem não entregar no prazo fixado está sujeito à multa mínima de R$ 165,74 ou até 20% do valor devido na declaração. O prazo de entrega da declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, ano calendário 2024, começou às 8 horas da manhã desta segunda-feira e termina às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de maio. O programa gerador da declaração está disponível desde a última quinta-feira. As pessoas físicas que receberem os rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiverem receita bruta de atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigados a declarar. As pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se enquadrarem em outros critérios de obrigatoriedade. A Receita Federal calcula receber 46,2 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física este ano, o que representa um acréscimo de quase 7% na comparação com 2024, quando foram entregues 43,2 milhões de declarações. A Receita recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência para evitar contratempos no envio da declaração. Quem não entregar no prazo fixado está sujeito à multa mínima de R$ 165,74 e o valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. As principais mudanças na entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 em relação ao ano anterior envolve a atualização dos limites de obrigatoriedade de entrega da declaração, obrigatoriedade de declaração a quem teve rendimentos no exterior de aplicação financeira e de lucros de dividendos, e para quem atualizou no ano passado o valor do mercado de imóvel declarado anteriormente. Um dado a se comemorar: Santa Catarina registrou uma queda no número de inadimplentes no estado no mês de fevereiro.
De acordo com a Federação do Comércio de Santa Catarina, a inadimplência voltou a recuar no estado. Os números são base do mês de fevereiro. O percentual de famílias com dívidas em atraso caiu para 21,7%, segundo a nova pesquisa. A taxa representa uma queda de 0,4 ponto percentual na comparação com o mês anterior. Em comparação com fevereiro de 2024, a diminuição é ainda mais significativa, 1,7 pontos percentuais. Atualmente, Santa Catarina possui a 7ª menor taxa de inadimplentes do Brasil. A média nacional está em 28,6%, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Pelo segundo mês, o nível de endividamento em Santa Catarina apresentou queda, passando de 72,7% em janeiro para 71,2% em fevereiro, uma redução de 1,5 pp. Atualmente, cerca de 40% dos catarinenses consideram-se pouco endividados. Os dados da pesquisa trouxeram resultados interessantes sobre o comportamento do consumo das famílias catarinenses ao longo dos últimos meses. O principal deles foi a redução da inadimplência, ou seja, o percentual das famílias que têm contas atrasadas. Isso significa que as famílias estão preferindo pagar suas dívidas ao invés de contrair novas. Isso ocorre também porque o endividamento caiu. O endividamento significa o percentual das famílias que estão comprando parceladamente. E nesse cenário econômico de aumento dos juros e também do nível de preços, as famílias de Santa Catarina estão preferindo guardar uma parcela do orçamento para quitar essas dívidas que estão atrasadas, ao invés de consumir mais. Outro dado positivo foi a redução da proporção de famílias que não têm condições de pagar as dívidas em atraso. Esse indicador caiu de 7% em janeiro para 6,7% em fevereiro de 2025, uma queda de 0,3 ponto percentual. Em relação a fevereiro do ano passado, a redução foi de 3,1 pontos percentuais, sugerindo que muitas famílias estão conseguindo melhorar sua capacidade de pagamento, seja pela renegociação de dívidas ou pela expectativa de melhora econômica. E olha só, gente, para quem gosta de uma temperatura mais baixinha, elas mais amenas, então, essa semana está convidativa. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 19 graus, chegando aos 28. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Quarta-feira, o dia amanhece com 18 graus, chegando aos 27. Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e também à noite. Quinta-feira, o dia amanhece com 17 graus, chegando aos 25. A previsão do tempo para quinta é de sol com algumas nuvens ao longo do dia. À noite, o tempo segue firme. Sexta-feira, o dia amanhece com 16 graus, chegando aos 29. A previsão do tempo para sexta é de sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde e à noite o céu fica estrelado. A seguir, começa a cobrança do rotativo nas áreas centrais de Criciúma. De 35 minutos. Gente, não teve jeito, mesmo com recomendação do Ministério Público para que não se iniciasse a cobrança do rotativo de Criciúma, hoje passa a valer nos bairros Comerciário, Michel e Pio Correia. As áreas que envolvem em torno do centro da cidade vão receber novas vagas de estacionamento rotativo. Isso mesmo, aquela briga que deu o ano passado de alguns bairros que acabaram tendo as placas retiradas, vai voltar e dessa vez é definitivo. Sobre isso eu vou falar com o gerente da Diretoria de Trânsito e Transporte aqui do município de Criciúma, o diretor, melhor dizendo, o Frank Bez Fontana. Frank, vocês fizeram o ano passado uma tentativa de colocar o estacionamento rotativo nas áreas já determinadas em contrato, acabaram tirando, mas agora dessa vez é definitivo, não volta mais atrás. Isso é definitivo. Nós temos, como tu falou, nós temos um contrato. Em 2021 houve uma licitação aqui na cidade de Criciúma e nessa licitação, a empresa vencedora, a gente disponibilizou na época, né, para a empresa vencedora um número de ruas de vagas, né, sendo a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Chegou o momento da instalação da segunda etapa, né, e vai atingir algumas regiões da área central, vai ser ampliação na área central e também vai atingir alguns bairros
ao entorno do centro, como o bairro Pio Correio, o bairro Comerciário também. A gente sabe que tem muita gente reclamando, porque são áreas centrais, mas residenciais. Mas mesmo assim, as pessoas estão fugindo das áreas do centro, indo para essas áreas, e não está sobrando vaga nem para quem mora e nem para quem quer vir para o centro, né? Está realmente confusa essa situação, né, Frank? Perfeito, exatamente. Quando a gente implantou na primeira etapa no centro, a gente costuma dizer que a área de fuga, a gente usa esse termo aqui, justamente foi para as ruas adjacentes, né? E acabou a mobilidade nesses lugares, né? Então, para a gente arrumar, trazer a mobilidade, trazer a rotatividade, na época, quando foi feita a licitação, justamente já foi feito esse estudo, né? Justamente que a gente teria necessidade para cercar isso e acabar com esse problema que está tendo hoje. Embora tenha alguns poucos comércios nesses locais, esses comércios estão sofrendo porque não estão tendo vaga. Inclusive os moradores mesmo não conseguem estacionar próximo à sua residência, porque isso é umas áreas de fuga. Então, para acabar isso, trazer a mobilidade, o rotativo serve para isso. Segunda a sexta-feira, o horário normal, né? Das 8 até as 7 da noite, até as 6, e no sábado também. No sábado, das 8 ao meio-dia, né? De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e sábado, das 8 ao meio-dia. Né? E em feriados não funciona, obviamente. Mas tanto a área verde quanto a área azul são esses dois horários, Frank? Isso, o mesmo horário. A diferença entre a área azul e a área verde é o tempo de permanência. O rotativo, o próprio nome já diz, é para ter uma rotatividade. Quando é a área azul, é de mais movimento. Então, só pode permanecer na vaga por máximo 2 horas. Na área verde, quando é um pouco menos movimentado, vamos dizer assim, aí você pode permanecer no máximo 5 horas. A diferença entre azul e verde é justamente o horário de permanência na vaga. Vocês estão fazendo a remarcação dessas vagas também, né? O pessoal tem que ficar atento, porque a vaga cabe um carro, né? Frank, não precisa ocupar 2, né? Exatamente, até porque se você ocupar 2 vagas, você está cometendo uma infração de trânsito. Então, vai ser demarcado todas as vagas por tamanho do veículo e tem que obedecer realmente à sinalização, senão você está sujeito a um auto de infração. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Então, se você não tem o aplicativo, mora nesses locais, baixa o aplicativo, já fica mais fácil, deixa ali um dinheirinho guardado para quando precisar estacionar numa emergência, ter ali a sua mobilidade resguardada no seu bairro. O rotativo se expande no município de Criciúma, essa é só a segunda etapa, depois vem a terceira em outras áreas também. Voltamos ao estúdio. É isso, de volta ao estúdio, ó, gente, não tem choro, vai ter que pagar a rotativa ali no Michel, no Pio Correio, comerciário, olha a placa e coloca o dinheirinho ali, seja o que Deus quiser. A multa é salgada, se não pagar depois, e também a dor de cabeça, né? Mais fácil. Bom, mudando de assunto, principalmente quando pesa no bolso, também se perde o sono, né? O sono do brasileiro é ruim, a qualidade é ruim. E por isso, né, muitos médicos aí, especialistas no assunto, preparam com todo entusiasmo a Semana Nacional do Sono, que vem junto com o Dia do Sono, que foi na última sexta-feira. Enfim, sobre isso a gente vai falar com o especialista no assunto, que veio até os nossos estúdios conversar com a gente, Dr. Fábio Souza. Doutor, obrigado pela presença. É isso, né? Ou qualidade de sono ruim que esse povo tem, né? É super importante. Obrigado pela oportunidade, Michele, para a gente estar aqui explanando, né, sobre a Semana do Sono, que existe desde 2008, o Dia Mundial do Sono. E depois, com ações que viram que só um dia não ia ser suficiente para explicar tanto, então se estendeu para ser uma semana. E a Associação Brasileira do Sono, agora a Academia Brasileira do Sono, ela faz essa referência, dia 14 ao dia 20, e faça da saúde do sono uma prioridade. O sono tem que ser um dos pilares. Só para ter uma ideia, um indicador, por exemplo, brasileiro da Fiocruz, 72% da população brasileira tem algum distúrbio de sono, alguma queixa com sono. Então, o mais frequente é dormir mal, mas não é normal. O normal, esse é o problema, né? Quando as pessoas acham que o sono saiu do normal, porque tem a rotina. Tem gente que dorme pouco, o senhor já deu entrevistas pra gente falando isso, tem gente que tem o sono curto, o sono longo, enfim. Cada um tem a sua característica, mas quando que eu paro e percebo, não, realmente, meu sono tá ruim? Acho que o mais importante é a gente fazer uma reflexão se a quantidade de horas de sono para a pessoa está adequada. Exemplo, compara durante a semana e final de semana. Tá. Se estende demais no final de semana versus final de semana, será que já não está privado de sono com uma quantidade de horas muito inadequada? Deveria dormir 7 a 9 horas, que é o dito mundial. As cartilhas de sono, a gente exemplifica muito bem isso, né, também, tá? E com qualidade. Então, quantidade e qualidade, as duas têm que caminhar juntas. Se, no entanto, eu durmo 12 horas até, vou exagerar, 12 horas, e eu acordo quebrado, sono não reparador, deve ter algum distúrbio de sono. Aí existe a polissonografia, que é o exame do sono, para triagem relacionada
qual distúrbio que tem, né? E dentro dos vários, tem mais de 80 distúrbios do sono, né? E o sono não se repõe, né, doutor? Aquele sono perdido da noitada, né, não volta atrás. Não vai voltar atrás, tem muita alteração metabólica, né? Que pode ter muita influência desde o adulto, idoso e na criança. Um exemplo que a gente sempre gosta de referenciar é o GH, o hormônio do crescimento, ele é secretado praticamente no estágio 3 do sono. Então aquela criança, para crescer, ela tem que dormir bem. Então, olha só, já influencia nisso. Tem uma parte toda hormonal em relação à gula e o apetite, de uma maneira geral. Se eu não durmo bem, eu vou assaltar a geladeira mais frequentemente de noite. Para suprir essa necessidade, que a grelina, um hormônio, se eu não durmo bem, ela é secretada de uma maneira errática. Eu tenho maior risco cardiovascular de hipertensão, por exemplo, se eu estou mais privado do sono. Aumenta o que a gente chama de atividade simpática, que não é tão simpática assim, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Então, os distúrbios do sono ele tem muita atribuição, muita correlação com o nosso dia a dia. O sono não é um interruptor liga e desliga, né? Tem muito fator hormonal, metabólico e cardiovascular envolvido. Eu tenho entrevistado uma série de profissionais da área da saúde aqui, doutor, e todos eles têm batido muito na tecla da atividade física. Total. Que a atividade física, ela pode ser o benefício, o remédio, vamos dizer assim, de quase todos os sintomas que você tem. Às vezes você está com uma falta de sono, é porque você faz pouco exercício, você pode estar com uma sensação estranha por conta do exercício. O exercício ajuda no sono também, né? A Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela referencia agora 3 pilares principais do nosso dia a dia. É claro que tem que tratar as doenças crônicas, mas a gente tentar atuar um pouquinho em prevenção é essencial. Então seria atividade física, boa alimentação, a parte nutricional e sono. Porque os 3 juntos, eles conseguem melhorar a qualidade de vida, mas conseguem reduzir mortalidade, que aí está o impacto tão importante. Então, claro, se a pessoa está identificada com um determinado problema, ela vai tratar aquele determinado problema. Mas se a gente conseguir atuar antes disso, né, vai ter uma melhora, um respaldo maior. E se tiver alguma doença, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, que é um fechamento da garganta, que fecha a garganta, cai o oxigênio, tem um risco cardiovascular muito alto, se entrar esses 3 pilares, eu tratar muito bem o sono, tratar muito bem a apneia, manter uma atividade física regular e uma alimentação mais saudável, a pessoa vai ter uma vida com mais qualidade, com mais anos de vida, né, sem essa repercussão das doenças crônicas envolvidas. Porque hoje a gente vê tudo que é muito imediato. É imediato para emagrecer, é imediato para isso, imediato para aquilo. E o sono, hoje, o imediatismo é um medicamento da moda que o pessoal toma para dormir, ou então aquela... Eu acho que eu posso falar melatonina, pode né? Falar, que falar, é sim, vitamina. Não sei se é vitamina então, a categoria que ela se encaixa. Eu acho que pegou um nicho, uma discussão muito importante para a gente ressaltar para a população toda, que é o seguinte. O hormônio que a gente produz relacionado com sono é a melatonina. Então, se eu tenho baixa luminosidade à noite, meu cérebro diz, ok, eu estou entendendo que à noite eu libero mais a melatonina por uma glândula do meio do cérebro, que é a glândula pineal. Então, libera o hormônio do sono. Agora, isso é natural, é meu, é natural, é teu, é natural, beleza, para todo mundo produzir. Agora, o tomar melatonina é sintetizado, não é nada natural, entendeu? Então, assim, eu vou sintetizar a melatonina, vou produzir o hormônio do sono. Ele não vai ser igual à tua produção. Então, esse não é uma vitamina, não né? É. Porque o pessoal vende como se fosse uma vitamina. E atualmente, que está tão liberado, que antes era nos balcões, né, fora, tipo os Estados Unidos e tal, e que agora no Brasil também teve essa adesão de liberar. Não, que ele não causa problema nenhum, causa muito problema. Então, um risco que pode ser até maior do que outras medicações para sono. A gente não está defendendo medicações para sono, só para deixar claro, né? Mas a melatonina, por exemplo, a tomada, ela pode ter repercussão realmente de a pessoa ficar adicta, viciada também nisso, e sem grande benefício para sono, tanto é que ela não é, dentro da cartilha dos consensos para insônia, como um grande tratamento. Ela entraria por uma 4ª, 5ª medicação, e não pela potência dela, mas pela ineficácia dela. Então, por exemplo, se eu quero produzir mais a minha melatonina, meu hormônio de sono, é fácil de falar e difícil de fazer. Então eu prefiro uma pílula mágica que resolva todos os meus problemas, né? Sim. Mas entraria dentro da higiene do sono. Exemplo, evitar TV, luz branca, computador, tablet, celular. É o grande mal perto do horário de dormir. Eu estou no celular, meu cérebro está entendendo que é dia, reduz o hormônio do sono, eu durmo com uma pior qualidade. Sim, claro. Então, essa intensidade de luz próximo de dormir, 2 horas antes de dormir, ela deve ser abolida. Realmente deve seguir
uma sincronia aí para melhorar a tua qualidade de sono. E antes da gente encerrar, o medicamento aí, né, que é a explosão para todo mundo, também preocupa vocês, né? Sem dúvida, né? Se a gente pensar em todas as medicações que o paciente fica adito, né, ele toma determinada medicação para pegar uma, por exemplo, clonazepam, né, que a pessoa fica adicta facilmente, fica viciada facilmente. Tem uma metodologia, uma métrica para a gente ver como é que consegue reduzir essa medicação e cessar de vez. Mas deve ser acompanhado com especialista em sono. Infelizmente, a gente tem poucos especialistas em sono no Brasil. Tá? Em Santa Catarina tem 14 com título, que fizeram toda a referência, a residência e especialização. Então, deve ser muito bem avaliado e com equipe multidisciplinar associada. E lembrando, né, doutor, nunca se automedicar, né? Sem dúvida, nunca se automedicar. E funciona para o meu vizinho, talvez não vai funcionar para mim. É muito comum do ronco e da apneia tentar outros tipos de tratamento. Daqui a pouco é um grau grave de apneia, tem maior risco de hipertensão, arritmia, infarto, insuficiência cardíaca e morte, e não está procurando ajuda ou fazendo um tratamento muito tranquilo, mais fraco, que não vai trazer o benefício real para essa pessoa. Lembrando, medicamento, droga vicia e deve ser tomado com prescrição médica. Com prescrição médica, né? Então, toda doença deve ser muito bem diagnosticada. Esse é um detalhe, né? Visto com um especialista dentro da área. Se é o cardiologista da parte cardíaca bem certinho, ok, tô indo. O endocrinologista para a parte metabólica e sono, o especialista em sono. Então, o primeiro passo é um bom diagnóstico, uma boa anamnese, uma boa entrevista, um bom exame físico, e existem exames para isso, além de questionários, existem exames para detectar qual o distúrbio do sono que essa pessoa realmente tem. 1 a cada 3 brasileiros tem a apneia obstrutiva do sono, 33% da população, são números realmente alarmantes. Doutor, antes da gente ensinar, qual que é o mote de vocês esse ano da cartilha do sono, da semana do sono? Então, a gente está aqui, né, com a camiseta e com a cartilha, então faça da saúde do sono uma prioridade. Então, é super importante a gente ressaltar que entra dentro dos pilares, foi bem mencionando a Michelle, sim, em relação à atividade física, então entra também o sono e a parte nutricional, então tem que pensar como um pilar mesmo da saúde, e a Semana do Sono está aí para a gente referenciar isso. O que a gente exemplifica aqui na cartilha? Quantidade de horas de sono, qualidade de sono, os distúrbios do sono e orientações para a população em relação à higiene do sono, que são hábitos saudáveis para melhorar a qualidade do sono e que são realmente, a gente deve ter como uma doutrina, né, e focar um pouquinho nisso, porque se a gente está vendo que 72% da população brasileira dorme mal, com uma má qualidade ou com um distúrbio de sono, alguma coisa está errada e muito errada. Então vamos começar a fazer uma reflexão nisso. E é interessante que a gente fez uma campanha agora, né, na Praça Nereu Ramos no final de semana. Foram 78 pessoas atendidas com uma fila já. Então a exemplificação de toda essa divulgação que vocês nos ajudam muito bem, né, a realizar. Então tem uma repercussão gigantesca e com benefício para a população, que é o que mais nos interessa. Então, tá certo. Obrigado pela presença mais uma vez, doutor. Imagina, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Então, tá, gente, com essa informação a gente encerra o Informe Região dessa segunda-feira. Lembrando, né, cartilha do sono tá aí, você tem à disposição nos principais postos de saúde, enfim, tá sendo distribuída, porque é para você dormir bem mesmo, porque o sono é reparador de verdade, não é história para boi dormir, não, é de verdade. Sem um bom sono, você não progride, como disse o doutor, a criança nem cresce, então tem que tomar cuidado. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa segunda-feira, lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas próximas edições do Boletim Primavera para você. Antes, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus Sede Criciúma para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com muita fé e devoção, encerrando a nossa programação local e abrindo a grade da HIT TV, que tem muito jornalismo, tem show da fé e muita coisa para você acompanhar com a gente. Fique conosco, até amanhã!